Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu quero te cumprimentar nesta noite. Meu nome é Ítalo Corsini e eu estou aqui na Assembleia de Deus do Ministério de Santos, na Ponta da Praia. E nós estamos alegres, felizes, porque você está conectado com a gente nesse culto. Você vai poder participar agora. Nós vamos ter um momento de oração, nós vamos ter um momento de louvor, adoração. Nós vamos louvar a Deus e também vamos estar trazendo uma mensagem poderosa da parte de Deus para a sua vida. Então eu gostaria que você ficasse aí ligado com a gente, conectado, porque Deus tem algo especial para você nesta noite. Eu quero dar as boas-vindas para você que está se conectando agora e pedir para que você desde agora já compartilhe os links, desta transmissão. Você pode compartilhar aí nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e nós estaremos transmitindo também esta mensagem para aqueles que vocês compartilharem. Também vou pedir para você, enquanto as pessoas estão conectando, entrando neste momento, eu vou pedir para você se inscrever. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, ADMS Ponta da Praia, no YouTube, você se inscreva agora. É só você clicar aí, olha, se inscrever, e depois você clica no sininho que está do lado, para ativar ele, para que você possa ser notificado de todos os vídeos que nós estaremos trazendo para você, tá bem? Nós não nos esquecemos de você, você é uma preocupação para nós, para que você que não pode estar na igreja, no templo, cultuando, mas que você também receba a palavra de Deus. E eu desejo do fundo do meu coração hoje, para que você verdadeiramente sinta a presença de Deus aí na tua vida, que o Espírito Santo de Deus possa estar aí com você, trabalhando no teu coração, trazendo uma palavra de fé, de ânimo, de alegria. É momento de reunir a família, é momento de reunir os amigos, o esposo, a esposa, os filhos, a sogra. É momento de você reunir todos aí nesse momento na sua casa, para poder assistir, não somente assistir, mas participar do culto conosco, tá bem? É um grande privilégio estar aqui falando da palavra de Deus para a sua vida. Nós vamos orar neste momento, e eu peço para que você se una em oração comigo, para que nós possamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas, que Ele esteja presente nesta transmissão, independente do momento em que você esteja assistindo este culto, mas que você seja tocado no teu coração, tocada pela palavra de Deus. Eu te convido agora a orar. Esse é o momento de oração, é o momento em que nós oramos juntamente com você e a sua família. Pai, em nome de Jesus, nós damos abertura a este culto. Eu venho neste momento apresentar todos aqueles que estão nos assistindo neste momento. Eu venho, Senhor, pedir a tua bênção, a tua presença, tanto aqui comigo, como em cada lar, em cada aparelho que está sendo transmitido agora, este culto, para que tu venhas, Senhor, trazer uma palavra de alegria, de fé, de ânimo, e que possamos terminar este culto de uma maneira alegre, feliz e vitoriosos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero convidar você a estar louvando a Deus conosco, Louve ao Senhor conosco neste momento, Tenha um momento de adoração, não se distraia, não vá para canto nenhum aí na sua casa, fique atento a este culto, louve e adore ao Senhor conosco. Daqui um pouquinho eu volto com a palavra de Deus para a tua vida. Seja abençoado e fica com a gente em nome de Jesus. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi
a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. 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 Olá, estamos de volta nesta transmissão online. Meu nome é Ítalo Corsini e é um privilégio para mim estar trazendo uma palavra de ânimo, de alegria, de fé para a sua vida. Eu não sei como você se encontra neste momento, mas eu tenho certeza que Deus sabe da tua situação. Deus sabe dos problemas que você está enfrentando. Deus te conhece, Ele sonda o teu coração, Ele sonda a tua vida, Ele conhece os teus pensamentos. Talvez você esteja vivendo um momento de pânico, um momento de medo, um momento em que você se sente paralisado, sem saber o que fazer. Mas Deus, conhecendo o teu coração, sabendo
dos teus pensamentos e também sabendo da crise que você está enfrentando, Ele te traz neste momento uma palavra de fé, uma palavra de ânimo que eu tenho certeza que se você abrir o teu coração, Ele vai fazer algo muito especial na tua vida e na vida da sua família. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre o tema que na verdade é um questionamento. Na verdade esse tema é uma pergunta que muitos de nós hoje estamos fazendo, estamos nos perguntando, estamos buscando as respostas nos noticiários, na TV, estamos buscando resposta na internet, nas redes sociais, mas eu quero te dizer que o único que tem uma resposta para o teu problema é Deus. E Ele vai fazer isso nesse momento. Ele vai responder para você um questionamento que nós temos feito uns aos outros. E esta pergunta é: o que acontece depois da crise? Eu creio que muitos hoje estão fazendo esta mesma pergunta. O que vai ser de mim depois desta crise? O que vai ser de nós depois desses momentos difíceis que nós estamos passando? Talvez você tenha até pensando, se eu sobreviver até o fim desta crise, o que vai ser? O que vai acontecer? Mas eu quero conversar com você a respeito desse assunto e gostaria que você entendesse algumas coisas. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda que as pessoas mais valorizadas na história, presta atenção, as pessoas que marcaram a história, as pessoas que mais foram valorizadas na história, não foram aquelas pessoas que viveram uma vida tranquila, não foram pessoas que viveram uma vida com muitos bens, com muitas riquezas, não. As pessoas mais valorizadas da história são aquelas que passaram por grandes crises, passaram por momentos de dificuldade, passaram por momentos que naquele momento, naquele instante em que estava passando por uma crise, por uma dificuldade, eles até pensaram que talvez não sobreviveriam a esta crise, àquele momento, mas essas pessoas, elas foram lembradas, foram valorizadas na história até os dias atuais. Por quê? Porque elas souberam passar por esta crise e, melhor ainda, elas se levantaram e ficaram de pé. Veja, as pessoas que são lembradas hoje como pessoas vencedoras em qualquer área da vida, as pessoas que são lembradas hoje nos livros, nos museus, na história, mesmo na palavra de Deus, são pessoas que venceram a crise, passaram a crise e não se conformaram com a crise, não se prostraram no momento do tempo difícil, não desfaleceram, mas buscaram força no momento da crise, para que pudessem sair desta crise de pé, saírem desta crise vitoriosos. E é isto que eu quero trazer para você nesta noite. É importante que você saiba que o propósito de tudo isto que você está passando é para desenvolver algo em você, é para acrescentar algo em você, é para que você tenha uma história de vida, para que você tenha um testemunho de vida para contar. E aí as pessoas vão lembrar de você, não como você era antes da crise, preste atenção, mas eles começarão a lembrar de você depois da crise, porque eles vão olhar para você, e eu profetizo isso desde agora em nome de Jesus na sua vida. Eles vão te olhar, eles vão ver você
a sua família, e vão te admirar, e vão ter você como uma pessoa vitoriosa, vencedora. Eles vão falar: olha, ela passou por esta crise tremenda, mas ele continuou de pé, ela continuou de pé, eles se levantaram, e olha, ele é uma nova pessoa, ela é uma nova pessoa. Alguma coisa aconteceu que desenvolveu algo nela, ou que acrescentou algo nele, e é isto que esta crise vai fazer para você. Eu falo com autoridade nesse momento. Esta crise veio para acelerar o que Deus tem na tua vida. Eu vou repetir, esta crise é um instrumento de Deus, que funciona como um acelerador na tua vida, para que te leve ao propósito que Deus tem na tua vida. Todos os momentos difíceis que passamos, nós passamos com esse propósito, nós passamos com este objetivo, de qual? De você sair desta crise, você sair desta dificuldade, mas diferentemente da maneira com a qual você entrou. Você vai sair desta crise melhor do que você entrou, e eu declaro isso para a tua vida hoje. Você vai sair desta crise como alguém forte, fortalecido, cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus na tua vida. Você pode ter entrado nesta crise cabisbaixo, enfraquecido, talvez até neste momento em que você esteja me assistindo, você esteja pensando que é uma pessoa fraca, medrosa, mas através desta crise, Deus vai mostrar para você, preste atenção, Deus vai mostrar para você quem você é, aquilo que você pode fazer, aquilo que Ele te deu capacidade para fazer, que nem você mesmo sabe, nem você mesmo conhece. Lembre-se de outros momentos difíceis que você passou. Não aconteceu mesmo? Você entrou enfraquecido? Você pensou que não ia passar? Você pensou que não ia sobreviver a esta crise? Mas depois que você passou, você conheceu uma força que você não sabia. Você conheceu a tua capacidade, os dons, algo que Deus tinha dado para a sua vida que nem você mesmo sabia. E hoje, quando você olha para trás, você vê, olha, eu passei aquele momento difícil, eu passei aquela dificuldade, mas eu saí mais forte do que quando entrei. E esta crise, esse momento difícil que eu e você estamos passando, não é diferente. Ela tem o mesmo objetivo de provar quem você é. Provar para quem? Para mim? Para Deus? Provar para você mesmo. Provar para você que você não é tão medroso ou tão medrosa quanto você pensa. Provar que você não é tão fraco quanto você pensa que é. Sabe por quê? Porque são nos momentos de crise que nós somos tomados pelo poder de Deus. A palavra de Deus diz que o poder de Deus, ele vem, ele se aperfeiçoa no momento em que nós nos sentimos fracos. É na fraqueza que nós somos fortes. Por quê? Porque Deus tem estado conosco. Deus está com você. Então não pensa, não tenha a mesma ideia que você teve antes, olhando para si dizendo, eu sou um medroso, talvez eu seja um covarde, eu não sei o que fazer, eu estou muito fraco. Não, eu digo para você que o poder de Deus nesse momento está tomando conta da sua vida e te fortalecendo, e você vai sair desta crise
muito melhor, muito mais forte, de pé, do que você imaginou. É assim que Deus faz. Você pode perguntar, mas tem algum exemplo disso? Tem vários exemplos, como eu disse no começo. Muitas pessoas são valorizadas pela história, pelas crises que passaram, pelos momentos difíceis que superaram, pela sua superação. E eu vou te dizer, este momento difícil está fazendo parte da tua história, da tua família. E eu declaro em nome de Jesus que você vai sair desta crise, deste momento difícil, de pé, levantado, com a cabeça erguida. É isso que eu acredito, e eu quero que você abra o teu coração hoje e acredite da mesma maneira. Veja, na palavra de Deus nós temos muitos exemplos. Nós temos, por exemplo, a história daqueles 3 hebreus que foram lançados na fornalha de fogo. Veja, eles eram vistos como simples hebreus. Antes que eles fossem lançados na fornalha, quem eles eram? Eles eram 3 jovens. Eles eram 3 hebreus. Muitos os viam como escravos, servos, cativos em Babilônia. Muitos olhavam para eles e para o povo ao qual eles pertenciam e viam neles um povo fraco, um povo pobre, um povo sem recursos. Mas neste momento, Deus quis acelerar o processo na vida daqueles jovens para tê-los como exemplo diante de todo Israel. Nabucodonosor, ele construiu uma estátua muito grande e ordenou que todos deveriam se curvar diante daquela estátua. As crises sempre começam assim, com grandes estátuas, que simbolizam o quê? Grandes desafios, grandes problemas, grandes dificuldades. Eu quero te chamar a atenção para que você entenda. Você não vai ter uma grande vitória se você não passar por um grande desafio. Você não vai ter uma grande experiência com Deus se você não passar por um momento de grande crise, de momentos de dificuldades. Então, Deus acelerou aquele processo e colocou no coração daquele rei de que aquele que não se curvasse diante da estátua, e você conhece bem essa história, deveriam ser lançados na fornalha de fogo ardente. Mas veja que interessante, muitos se curvaram, assim como muitos se curvam diante dos desafios. Muitos enfraquecem no momento da dificuldade e se curvam diante do problema, se curvam diante do desafio. Mas aqueles jovens não eram como todo mundo. Não, eles entendiam, eles sabiam que alguma coisa poderia levá-los a uma grande vitória. E eles foram lançados porque não se curvaram. Mas quando eles foram lançados, a Bíblia nos conta a história deles, dizendo que nenhuma chama alcançou a eles, nem cheiro de fumaça foi encontrado a eles, e que as pessoas começaram a olhar para eles, e eles caminhavam, eles andavam dentro daquela fornalha de fogo ardente, e eles viram que não eram só aqueles jovens que estavam lá. Havia um quarto ser, alguém que estava lá com eles. Quem era? O próprio Senhor estava com eles no momento da fornalha.
esta é a palavra de Deus para você neste momento. Você está nesta fornalha, você olha em volta, só vê fogo, você olha em volta, só vê dificuldade, você olha em volta, só vê pessoas prostradas diante da crise e das dificuldades, mas o Espírito Santo de Deus te levantou para se colocar de pé. Ele te chamou para que você ficasse de pé, ainda que o fogo esteja à tua volta. Sabe qual é o grande problema? Nós temos falado isto aqui na nossa igreja, que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Uma coisa é a instrução, outra coisa é o treinamento. Veja que você já está fundamentado com toda a teoria. Você já está fundamentado na rocha, com toda a palavra liberada sobre a tua vida. Mas esse chegou o momento do treinamento. Chegou agora o momento da prática, de você colocar a tua fé em ação. E em vez de ficar prostrado, não, você acreditar que Deus vai te livrar, que Ele vai te abençoar e que você vai sair dessa muito melhor da maneira pela qual você entrou. E aqueles jovens estavam ali passeando no fogo, só se queimaram as cordas que os detinham, que os amarravam. E eu vou te dizer, a crise serve para isso. A crise serve para libertar as tuas amarras. A crise serve para libertar você do medo. A crise serve para libertar você da dúvida. A crise serve para acrescentar fé. As amarras foram queimadas, mas nem um fio de cabelo deles foi queimado. Por quê? Porque eles estavam em pé no meio da crise, no meio do momento difícil, e todo o povo estava olhando para eles. Eles entraram, visto pelas pessoas como simples hebreus, mas eles saíram de lá como homens que verdadeiramente creem e colocam a sua fé em Deus, ao ponto do rei elevar, exaltar o nome do nosso Deus para toda aquela nação, que o Deus daqueles 3 jovens deveria ser respeitado, porque era o verdadeiro Deus. Veja que tremendo. Veja, eles saíram mais fortes do que entraram. Entraram como simples hebreus, mas saíram como homens que marcaram a história, ao ponto de nós estarmos aqui contando a história daqueles 3 moços. Eu te pergunto, se isso não tivesse acontecido com aqueles 3, estariam porventura registrados na história? Não. Não teria uma linha sequer que falasse sobre eles. Por isso eu estou te dizendo, esta crise, este tempo difícil é para fortalecer, não é para destruir, é para edificar, não é para derrubar, é para te dar coragem, não é para te trazer medo, é para te dar ousadia, não é para te trazer pânico, de maneira alguma. Eu profetizo sobre a tua vida que você sairá, você e a sua casa, fortalecidos desta crise. Por quê? Porque é assim que Deus quer que aconteça, para que seja acelerado o processo de Deus na sua vida. Muitas vezes nós nos acomodamos, muitas vezes nós buscamos uma vida tranquila, mas a vida tranquila, quando tudo vai bem, traz também uma satisfação que não é boa, traz também uma tranquilidade, um comodismo que não é bom. Por quê? Porque a ordem de Deus para cada um de nós é avançar.
é seguir adiante, não é ficar parado no mesmo lugar, não é ficar parado com a mesma mentalidade, com o mesmo conjunto de pensamento, não. Deus quer que você se desenvolva, Deus quer que você crie, Deus quer que você renove a tua vida, Deus quer trazer mudanças para você, mas mudanças boas, mudanças que vão trazer crescimento à tua vida. É por isso que Deus muitas vezes nos incomoda, e hoje especificamente, Deus está incomodando o mundo, está incomodando as nações, está incomodando o nosso país. Deus está incomodando a mim e a você, para que nós busquemos algo a mais, para que nós venhamos nos aproximar mais dEle, para que nós venhamos orar mais, para que nós venhamos a ter a nossa fé aumentada, para que nós possamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos e ainda não praticamos. Este é o momento de praticar aquilo que você aprendeu. É por isso que o apóstolo Paulo falou lá para Timóteo: olha, Timóteo, nos últimos dias virão tempos difíceis. É isso que diz lá em 2 Timóteo capítulo 3. Nos últimos dias virão tempos difíceis, cuja origem se dará na maldade que vai tomar conta das pessoas. Haverão homens corruptos, soberbos, cheios de si, e tantos mais adjetivos que o apóstolo Paulo usa para expressar a maldade que ocorrerá nos tempos difíceis. E você veja que isso é uma verdade, mas o apóstolo Paulo lá pelo versículo 10, 11, 12, ele diz: mas a você, Timóteo, fique firme, persevere naquilo que você aprendeu. Oh, aleluia! Haverão tempos difíceis, haverão, Timóteo. E Timóteo era um jovem pastor, que os estudiosos dizem que naquele momento talvez estivesse pastoreando a igreja em Éfeso, e ele recebe esta carta do apóstolo Paulo, porque com certeza ele se sentia muito jovem para um desafio muito grande, ele se sentia muito pequeno para o grande desafio que haveria na sua vida. Mas o apóstolo Paulo chega para ele e diz: olha, Timóteo, vai ter tempos difíceis sim, vai ter tempos de crise sim, vai ter confusão, vai ter, mas uma coisa eu te aconselho, o que é? Persevera naquilo que você aprendeu, coloca em prática, Timóteo, naquilo que você aprendeu, aleluia. Este é o tempo de você e eu colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos. Sabe por quê? Porque nós fomos muitas vezes ensinados a ir à igreja e não a ser igreja. Muitas vezes nós fomos ensinados a ir para os cultos e não cultuar verdadeiramente ao Senhor. Muitas vezes nós fomos ensinados a ter uma mente cômoda, mas não é isso. Muitos de nós ligamos no automático, e Deus quer mudar esta situação agora. Deus quer mudar esta situação na vida deste país, na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. É tempo de praticar. A palavra de Deus diz: não sejais somente ouvintes, mas praticante. Há o tempo de você ouvir, mas há o tempo de você praticar. Há o tempo de você vir à igreja, mas há tempo também de você ser igreja.
há tempo de você vir assistir o culto, mas há tempo de você cultuar. E este é o tempo que Deus está trazendo para as nossas vidas hoje. Você está entendendo? Deus está querendo nos tirar do comodismo, tirar a igreja do comodismo. Deus quer que ela seja igreja, seja no templo, seja dentro dos lares. A verdadeira igreja, a igreja santa, sem mácula, sem ruga, irrepreensível diante do Senhor. É isso que Ele quer que nós sejamos. E temos nos comportado como igreja. É por isso que Ele permite as crises, para que nós venhamos a tomar um posicionamento. E Deus está falando comigo e com você neste momento. Tomemos um posicionamento firme. Tomemos um posicionamento de perseverança neste momento de crise, como aqueles jovens hebreus. Eles entraram naquele lugar, esperando até a morte, porque eles disseram ao rei: olha, rei, Deus vai nos livrar, ainda que seja das tuas mãos. Eles entraram naquela crise, contando até com a morte, mas no momento da crise, Deus estava com eles. Deus está com você. Ainda que você pense que esta crise possa te levar à morte, mas eu quero te dizer, o quarto homem está andando junto de você. Aleluia! O quarto homem está chegando aí na tua casa. O quarto homem, aquele que foi visto junto com aqueles 3 jovens na fornalha, está aí com você, na tua sala, no teu carro, no teu quarto, aonde você quer que esteja assistindo esta palavra. Eu quero te dizer, Ele está com você. Deus é contigo. Nós podemos dar um outro exemplo. Falar sobre José, por exemplo. Quem era José antes das dificuldades? Quem era José antes da crise? Eu costumo dizer que José era um menino mimado. Tem pessoas que não gostam que eu fale isso. Mas eu verdadeiramente, quando vejo José junto com Jacó, ainda jovem, adolescente, eu o vejo como um menino mimado, diferenciado, tratado com diferença pelo pai, uma diferença que se estendia aos outros filhos, em comparação com os outros filhos. Quem era José? Um sonhador. Olhavam para José e falavam: aí vem o sonhador. Zombavam dele. Quem era José? Mas Deus quis mostrar a todos quem era José. Deus quer mostrar às pessoas que te rodeiam quem é você, a quem você serve. Aleluia! Então Deus acelerou o processo, fez com que os irmãos lançassem José numa cisterna. E o que aconteceu? Foi vendido como escravo e foi levado ao Egito, mas mal sabia os irmãos dele, e mal sabia o próprio José, que ele estaria no lugar aonde Deus o queria. Ele estaria dentro do propósito e da vontade de Deus. Deus permite que as circunstâncias difíceis na nossa vida aconteçam para nos colocar no lugar que Ele quer, para nos colocar no centro da sua vontade, porque Deus precisava de um homem ali no Egito que abençoasse a Jacó e aos seus filhos, que seriam as 12 tribos, o povo de Israel. Então Deus acelerou o processo. Por isso que eu digo para você hoje, a crise é um instrumento de Deus para acelerar
os processos de bênção na tua vida. José entra como sonhador, José entra na crise como um menino mimado, mas José sai da crise como um homem governador de todo o Egito. Aleluia! É assim que acontece. José descobriu habilidades que nem ele sabia que tinha. Ele recebeu habilidades de administrar, administrou a casa de Potifar, administrou depois a prisão, o cárcere onde ele estava, e depois ele veio para administrar o próprio Egito. Ele conheceu um José que ele não conhecia. Ele desenvolveu habilidades que ele não sabia que tinha. Assim Deus faz comigo e com você. É no momento da crise que Ele desenvolve as nossas habilidades. É no momento da crise que Ele desenvolve os nossos dons. É no momento da crise que você conhece o Deus a quem você serve. Na crise é que nós paramos para refletir o que precisamos mudar. Não é verdade? Você está aí passando por esse momento difícil, talvez esteja na sua casa, confinado, isolado, e você tem se perguntado o que vai acontecer depois desta crise, que é o tema desta mensagem, e eu vou te dizer, vai acontecer que você vai mudar por dentro. Você vai mudar a tua mentalidade, você vai renovar os teus pensamentos, você vai mudar muitos conceitos que você tinha. Por quê? Porque a crise nos leva a buscar mudanças. E a primeira mudança que a gente busca, nós buscamos dentro de nós mesmos. Não são as pessoas que estão à nossa volta que precisam de mudança. Primeiramente nós precisamos mudar, para que depois a mudança que ocorre em nós possa percorrer todos aqueles que estão à nossa volta. Mas primeiro temos que refletir. A crise, ela traz reflexão. O que eu preciso fazer? O porquê isto está acontecendo comigo? O porquê está ocorrendo estas coisas na minha vida? O que eu preciso mudar? Como eu preciso agir? O que eu preciso ser? É na crise que nós nos aperfeiçoamos. Aleluia! É na crise que nós buscamos habilidades que estão ocultas em nós. Eu vou mais longe. É na crise que Deus manifesta o atributo dele, que ele é criativo. Deus é o Deus criador, e é na crise que ele manifesta em nós este atributo que ele tem de criar, de sermos criativos, de buscarmos soluções onde não existe. Quantas pessoas hoje estão buscando soluções e estão tendo sucesso? Pessoas que não sabiam mexer no computador, pessoas que não sabiam trabalhar em casa, fazer o home office, pessoas que não sabiam transmitir um culto ao vivo, pessoas que não sabiam como funcionavam as plataformas da internet, igrejas que não sabiam como lidar com a tecnologia atual, mas que estão se esforçando, estão aprendendo, estão se aperfeiçoando, estão buscando soluções, estão sendo criativos com coisas que nem eles sabiam que poderiam fazer. E que alegria é quando você faz algo que nem você sabia que poderia fazer. E você olha para você mesmo e falava, puxa, eu sei fazer isso. Olha só, eu consegui fazer. Isto só promove
o tempo de crise. Isto acontece somente no tempo de crise, quando você sai do teu comodismo, quando você sai do lugar do teu conforto. É isso que acontece. É a crise que vai fazer de você uma pessoa vitoriosa. É a crise que vai fazer de você um homem e uma mulher deixar uma história para os seus filhos. É a crise que vai fazer com que você seja visto de maneira diferente. Os irmãos de José olhavam para José, no começo era um sonhador, é o filhinho de papai. Mas depois de alguns anos, os mesmos irmãos de José tiveram que olhar para José e não o reconheceram até que ele o declarasse diante dos seus irmãos quem era. E os irmãos se espantaram. É o nosso irmão José. Mas como ele mudou? Como aconteceu? Agora ele é governador do Egito. É assim que vai acontecer na tua vida, aleluia. É assim que as pessoas vão te olhar depois desta crise, como alguém que venceu, como alguém que fez história, como alguém que foi aperfeiçoado. Oh, aleluia. Nós temos um outro exemplo, e este é o último exemplo que eu quero dar e trazer para você para comprovar biblicamente que a crise é um acelerador, é um instrumento que vai acelerar os processos de Deus na tua vida. Eu vou falar um pouquinho sobre Jacó. Você lembra-se lá em Gênesis capítulo 32, versículo 24 até o versículo 30, quando Jacó, e o versículo 24 diz assim: Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu. Você se lembra? Jacó está lá no val de Jaboque e ele está diante de uma tremenda crise. E ele tem que enfrentar essa crise. Por quê? Porque se nós lermos a história de Jacó antes, nós vamos ver que Jacó ele passa 20 anos fugido da sua terra, fugido da sua parentela. E ele fica 20 anos trabalhando com Labão. E desses 20 anos, 16 anos ele trabalha de graça. Mas nos últimos 6 anos, ele começa a prosperar. E a prosperar de uma tal maneira que as coisas começam a dar tudo certo para ele. A Bíblia diz que ele acumulou rebanhos, gados, servos, servas, muita gente ao seu dispor. Em 6 anos, ele conseguiu prosperar de uma maneira incrível. Era muito fácil pensar, se colocar no lugar de Jacó. Aqui eu estou ganhando dinheiro, aqui está bem para mim, a vida está boa, eu tenho aqui um pedaço de terra, eu estou com muito gado, estou com muitos rebanhos, eu estou casado, eu estou com filhos, a vida aqui, apesar de eu trabalhar muito, está tudo bem. Mas o propósito de Deus na vida de Jacó não era esse. Deus não queria que Jacó permanecesse naquele lugar. Deus não queria que Jacó se acomodasse nas terras de Labão. Por quê? Porque Jacó tinha que assumir a promessa que lhe foi feita de quê? De habitar na terra prometida, na casa dos seus pais, Abraão e Isaque. Porque Deus fez uma promessa a Abraão: tu e a tua descendência vão habitar aqui. E Jacó estava fora.
mas a vida de Jacó ia bem, obrigado. Quem era Jacó? Jacó era um fugitivo. Jacó era visto pelo seu irmão como usurpador. Jacó era visto como um trapaceiro e um fugitivo, habitando em terra estranha. Mas Deus, na sua ciência, na sua sabedoria, Ele fala: eu quero incomodar um pouquinho Jacó. E incomoda como? Através de crise. Deus chega para Jacó e fala: Jacó, já deu o teu tempo aqui. Volta para a casa dos teus pais e volta para a casa da tua parentela. Ordem difícil essa. Porque para voltar para a casa dos seus pais, ele tinha que enfrentar o rancor do seu irmão Esaú. Ele tinha que enfrentar a raiva de Esaú, o furor de Esaú, que pensava ter sido enganado pelo próprio Jacó, o seu irmão. E naquele momento, Jacó entra num momento de crise. E quando ele está para se encontrar com seu irmão Esaú, ele fica diante do val de Jaboque. E ali, a Bíblia diz no versículo 24, Jacó, porém, ficou só. Sabe o que significa? Que Jacó ficou isolado. Jacó ficou dentro de um isolamento. E o isolamento faz com que você busque soluções. O isolamento faz com que você busque renovação da mente. O isolamento faz com que você venha a lutar por uma vitória. E a Bíblia diz que ele estava só naquele momento. Muitas vezes Deus permite que nós venhamos a ficar isolados. No isolamento, para quê? Para refletir, para ter tempo de buscar solução, para ter tempo de orar, para ter tempo de buscar a face de Deus, para ter tempo de clamar e descobrir a vontade de Deus para a minha vida. Lembra-se do que Deus fez com Elias? Elias foi para o riacho de Querite. Elias ficou isolado praticamente de toda a crise que estava em Israel. Mas ele foi para um lugar e ficou sozinho. Não tinha o que comer. Mas os corvos o alimentavam. Mas chega um momento que Deus fala para Elias: já deu o teu tempo aqui, Elias. Sai daqui, vai para Sarepta. Busca lá, eu já preparei uma viúva que te alimente. Chega lá, a viúva só tem comida para ela e para o seu filho e depois para a morte. Mas Deus realiza milagres no meio da crise. Deus está com você no meio desta crise. Às vezes Deus permite que nós venhamos a ficar isolados, com o sentimento de estarmos sozinhos, desamparados. Para quê? Para buscarmos forças em Deus, para a renovação da nossa mente, para a transformação, para que ocorram mudanças na nossa vida. Quantas pessoas trabalham o dia inteiro, dia e noite, não tem feriado, não tem sábado e domingo, e de repente ficam doentes, vão parar numa cama de hospital e ficam lá no hospital, sem poder se mexer, sem poder trabalhar, sem poder fazer nada, sem contato com ninguém. Porque é o tempo que Deus quer que você reflita um pouco, pare e reflita. O que você tem que mudar nesse tempo? O que você tem que mudar neste momento de isolamento? Quais as mudanças que têm que ocorrer na tua vida e na vida da tua família por conta desse isolamento? Mas a palavra de Deus diz também que veio um homem e lutou com Jacó, mas que Jacó prevaleceu. Na crise tem luta.
mas você vai prevalecer, aleluia. Ele lutou, a Bíblia diz que ele lutou até amanhecer. E ele lutou até que prevaleceu, porque ele segurava naquele homem e disse: eu não vou te largar enquanto eu não for abençoado. Aleluia. É assim que nós temos que agir. Eu não vou parar de orar, eu não vou parar de refletir enquanto eu não ser abençoado. Eu quero ser abençoado, eu quero que você seja abençoado. Lute nesta crise. Esta crise foi permitida para que você lutasse contra os teus conceitos, lutasse contra os teus pensamentos, lutasse contra o seu medo, lutasse contra o seu pânico. Esta crise foi permitida para que você lutasse até ser abençoado, mas você vai prevalecer, porque Deus está com você. Agora veja, a Bíblia diz que nesta luta, o nome de Jacó foi mudado. E foi mudado como? Veja, ele foi tocado na sua coxa, no seu músculo. E foi dito a ele: a partir de agora tu não és mais Jacó. Tu não serás mais Jacó, mas serás chamado de Israel. E aí vem a revelação da parte de Deus para a tua vida. Jacó entra na crise com um nome, mas ele sai da crise com outro nome. Ele entra como Jacó, conhecido por todos como um usurpador, mas ele sai da crise como Israel, que é aquele que prevaleceu. Assim Deus está fazendo na tua vida. Você está entrando nesta crise como Jacó, mas você vai sair como Israel. Aleluia! Mudanças vão acontecer, conceitos vão cair, habilidades vão ser manifestadas na tua vida. Coisas que você nem conhece sobre você mesmo, você vai conhecer. Força que você acha que não tem, vai vir sobre a sua vida. E você vai sair dessa crise como Israel, aquele que prevaleceu. Aleluia! Para concluir e terminar, a Bíblia diz que ele chamou aquele lugar de Peniel, pois viu o Senhor face a face, e ele o salvou. Glória a Deus Todo-Poderoso. Você sabe como você vai chamar esta crise quando passar? Peniel. É o lugar onde você lutou, prevaleceu, mas viu a face do Senhor. Aleluia! E esta ministração eu faço sobre a tua vida hoje. Eu profetizo sobre a tua vida. E aí está a tua resposta. O que vai acontecer depois desta crise? O que acontecerá depois desta crise? Você sairá como aquele que prevaleceu. Por quê? Porque na crise você viu a face do Senhor. E Deus abençoe a sua vida. E Deus abençoe estas palavras para que entrem no teu coração. Se for preciso, veja esse vídeo de novo. Eu tenho certeza que Deus falou com você, porque Deus falou ao meu coração. Vamos enfrentar esta crise, mas vamos enfrentá-la e vamos prevalecer em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.
Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença é. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Tua presença. Que mensagem poderosa é esta que o Senhor nos deu nesta noite. E eu quero convidar você para orar agora. Vamos orar? Depois que você ouviu este cântico, eu quero fazer uma oração com você. Não se prostre diante do desafio, se prostre diante de Deus, o Todo-Poderoso. Pai, no nome de Jesus, nós temos ciência, depois desta palavra, qual é o teu objetivo neste momento de tempos difíceis e dificuldades. E é no nome de Jesus agora que eu ministro e profetizo
sobre todos aqueles que estão acompanhando esta mensagem, para que eles recebam força que vem de Ti. Senhor, eu profetizo que eles estão entrando com sinais de fraqueza nesta crise, mas vão sair fortes. Eles vão sair aperfeiçoados, transformados, mudados e principalmente com a Tua bênção. E vão poder dizer: hoje eu sou Israel, aquele que prevaleceu. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a cada um, as suas famílias, com a bênção, com a perseverança, com a bênção da paciência, da fé, da confiança. Senhor, venha manifestar habilidades nestas vidas que eles mesmos não conhecem que têm. E eles só vão conhecer quando começar a fazer. E eles vão se espantar, porque Tu nos conheces melhor do que nós mesmos. Em nome de Jesus nós oramos por esse país, por esta nação. Repreenda, Senhor, toda a treva, todos os principados, potestades que estão guerreando neste momento para destruir esta nação. Mas, Senhor, que no meio deste tempo difícil, venha renascer a igreja verdadeira, se colocar de pé, a igreja que Tu escolhestes. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Foi um grande prazer estar com você aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou te dar mais um recado. Se porventura você quiser oração, nós estamos no templo no momento dos cultos, tá bem? Então, às quartas e sextas, às 19h30, e também aos domingos, a partir das 18h30. Nós estaremos aqui para orar por você se você precisar. Se você precisar de atendimento, também venha. Se você não conseguir vir nesses dias, você pode agendar um horário pelo WhatsApp. Aí, na descrição do vídeo, tem o meu telefone. Você pode agendar um atendimento e eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Se Deus, porventura, tocou no teu coração também de contribuir com uma oferta de amor ou dizimar neste ministério, você pode vir aqui nos dias de culto, nas noites de culto. Sempre nós estaremos aqui para receber a tua contribuição. Se você quiser também agendar pelo WhatsApp e dizer: olha, pastor, eu posso estar amanhã em tal horário, nós vamos escalar alguém para que esteja aqui recebendo a tua contribuição. E se você não puder sair de casa, mas você tem um aplicativo para depósito em conta corrente, na descrição do vídeo também tem as contas correntes, onde você pode efetuar o teu depósito, tá bem? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Até o próximo culto.